Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você já ouviu essa frase? Se você já ouviu essa frase é porque você é uma pessoa já bem velha de igreja, né? Porque essa frase está registrada, essa frase de Jesus está registrada em Atos, no capítulo 26, no versículo 14. Porém, as novas versões da Bíblia já não usam mais essa expressão antiga, recalcitrar contra os aguilhões, que eu vou explicar aqui hoje para você. Vou ler, por exemplo, aqui na nova versão transformada, nova versão transformadora, que é uma versão bem atual da Bíblia, que diz o seguinte, Atos 26, 14. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Então aqui a gente tem um relato de Paulo, que está sendo chamado por Jesus. Então essa frase é uma frase de Jesus que apareceu para Saulo, né, num momento ali desse encontro que muitos de nós conhecemos, acredito que você conheça também, que Paulo não caiu do cavalo, não tem aqui esse relato dele caindo do cavalo, mas só fala que ele caiu no chão, né? E ele ouviu essa frase de Jesus, né? Porque você me persegue, uma pergunta, e depois não adianta lutar contra a minha vontade. Eu, particularmente, como uma pessoa velha de igreja, eu achei que tirou todo o brilho daquela frase que eu falei no começo do vídeo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Poxa, o que é isso? Primeiro a gente precisa entender o que é um aguilhão, né? Que a gente não usa essa palavra hoje em dia. Nem recalcitrar e nem aguilhão. Aguilhão, por exemplo, você pega aquele bicho, a arraia, ela tem um ferrão, né? Assim como o escorpião. Então a gente pode chamar aquilo de aguilhão. A gente não chama hoje em dia, mas a gente pode chamar. Na época de Jesus, na época de Paulo, aguilhão era também uma ferramenta que era feita mesmo, uma ponta de ferro, que era instalada num bastão, né, num pedaço de pau grande, que era usado para cutucar os bois que estavam transportando alguma coisa. Então, quanto mais o boi resistisse a caminhar, a ir numa determinada direção, mais ele era ferido com aquele aguilhão. Então, basicamente o que Jesus está falando é que resistir, recalcitrar, que significa se debater, resistir, né, ir contra aquele aguilhão, é algo que vai trazer mais sofrimento ainda, tá? Então, recalcitrar contra o aguilhão, os aguilhões, é o ato de se debater, de resistir aquilo que você está sendo movido a fazer por uma força maior. Então, o que Jesus está falando é que é uma coisa difícil você recalcitrar contra o aguilhão, é doloroso. Traduzindo aqui, a nova versão transformadora faz esse trabalho para nós, Jesus está falando, não adianta, você só vai se machucar se você lutar contra a minha vontade, contra a vontade de Jesus, né? E essa frase, recalcitrar contra os aguilhões, sempre me chamou muito a atenção. Por dois motivos. Primeiro, porque tem a questão da soberania de Deus. O que Jesus está falando aqui é que ele é soberano. Então, se ele chamou Paulo para o trabalho no reino de Deus, não tem opção para Paulo. Ele não tem opção. Se Jesus te chamou para o trabalho no reino de Deus, se ele me chamou para o trabalho de Deus, eu não tenho escolha. Eu fui chamado. O chamado é irresistível. Não é escolha minha, não é livre-arbítrio meu. Se eu fui chamado, eu vou ter que trabalhar. E segundo, que tem a ver com o nosso lado, a responsabilidade humana, o que Jesus está dizendo é que se você resistir a esse chamado, você só vai trazer dor para você. Porque esse é o seu chamado, e quando você responder positivamente a esse chamado, você vai parar de sofrer, porque você vai estar fazendo a minha vontade, né? Então eu acho fantástico que mostra tanto a soberania de Deus, a soberania de Cristo, sobre aqueles que ele chama, né? No caso aqui Paulo, e também a responsabilidade humana. Quer dizer, a gente pode até
se debater. A gente pode até recalcitrar, mas o máximo que a gente vai fazer para a gente é trazer sofrimento, né, para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Bom, depois disso, acho que a pergunta que fica é a seguinte: mas Lucas, como é que a gente recalcitra? Como é que a gente se debate? Como é que a gente resiste ao chamado de Deus? Bom, eu acredito que tem duas maneiras óbvias da gente recalcitrar, da gente se debater contra a vontade de Deus. A primeira é o pecado. É aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Então, aqui no caso, Paulo estava perseguindo, estava matando cristãos. Então, ele estava pecando contra Cristo, pecando contra Deus. Então, o que ele estava fazendo? Então, o que nós fazemos de errado, o pecado, as coisas erradas que nós fazemos no dia a dia, são, sem dúvida, uma maneira de recalcitrar contra a vontade de Deus. Cada mentira, cada ato de maldade contra o próximo, cada indiferença que a gente tem contra o próximo, né? E tudo aquilo que não glorifica a Deus, que a gente faz, né? Ativamente a gente faz, é uma forma de recalcitrar contra Deus. A segunda forma, eu acho até, a gente fala pouco da segunda forma, mas eu acho ela até mais perigosa do que a primeira forma, que é aquilo que a gente não faz para o reino de Deus. A nossa omissão no evangelizar, a nossa omissão no testemunhar de Cristo, a nossa omissão na questão de dedicar mais tempo da nossa vida, mais energia do nosso corpo, da nossa alma, para as coisas do reino de Deus. Isso é algo muito grave hoje em dia, porque nós vivemos numa época onde o cristão ele é secular. Ele vive muito mais para o seu agrado, para a satisfação dos seus desejos, do que para a satisfação da vontade de Deus e do chamado de Deus para a sua vida. Então, essas são as duas maneiras básicas da gente recalcitrar, né? Da gente se debater contra a vontade de Deus, uma ativamente pecando, cometendo pecados. Isso a gente faz o dia todo, mas eu digo quando a gente cai numa rotina de pecado que vai nos afastando do nosso chamado para com Deus, né? Isso é uma maneira de recalcitrar e, obviamente, traz sofrimento para a nossa vida. E segundo, quando a gente coloca trabalho, quando a gente coloca entretenimento, quando a gente coloca qualquer outra coisa muito à frente do reino de Deus, daquilo que nós fomos chamados a fazer. E isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Cada pessoa é chamada de uma forma para o trabalho. Paulo aqui estava sendo chamado para ser um apóstolo, né? Mas o chamado de cada um de nós é diferente, mas é importante a gente entender que cada cristão tem o seu chamado. E não investir tempo e energia nesse chamado é uma forma de se debater, de recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou falando isso diretamente para você que é cristão. Você é preso em Cristo. Você foi chamado, você é escolhido, você foi preso nas garras de amor, nos aguilhões de amor de Cristo Jesus. Você não tem essa escolha. Não é livre-arbítrio seu. Agora, o que você pode fazer, que é da sua responsabilidade, é ou aceitar esse chamado, aceitar essa vocação e viver uma vida abundante, que é aquilo que Jesus nos prometeu, ou você pode viver uma vida recalcitrando, se debatendo contra esses aguilhões, certo? Eu quero deixar aqui um testemunho pessoal que eu tenho vivido atualmente, quero compartilhar aqui publicamente com vocês, que eu tomei a decisão de seguir no caminho do pastorado. Eu sou presbítero numa igreja presbiteriana, mas faz um tempo que eu tenho recalcitrado contra essa dedicação mais integral, mais plena para o reino de Deus, e que é passar pelo processo aí do seminário e me tornar pastor. Então, eu me entreguei a esse chamado, foi uma espécie de rendição
aos aguilhões de Cristo, por isso eu estou falando desse tema aqui hoje. E eu peço que você ore por mim, que você está ouvindo esse vídeo, porque o processo é longo, né? Mas que Deus esteja me guiando nesse processo, no qual eu estou deixando de recalcitrar, de me debater contra o meu chamado e me entregando realmente mais ao trabalho do reino de Deus. E quero deixar para você também, talvez você esteja perguntando, Lucas, como que eu faço para deixar de recalcitrar, para encontrar meu chamado, para viver mais para o reino de Deus? Bom, a primeira lição que eu gostaria, não a lição, mas a dica que eu gostaria de dar, que é óbvia, é a oração, né? Esteja em oração com Deus, mas essa oração, ela envolve tudo, toda a piedade do cristão, envolve o eis-me aqui, de você em sua oração se colocar de joelhos diante de Deus, pronto para esse chamado, né? Isso já é uma rendição da sua vida a Deus. E também o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o convívio na igreja, para você ter esse retorno, essa via de mão dupla na qual você recebe esse retorno daquilo que é o teu chamado. Tá? Então faça isso, né? Primeiro se coloque diante de Deus numa atitude de eu não quero mais resistir aos seus aguilhões, porque você se coloca como alguém que está preso a Cristo por vontade, porque você quer estar preso a Cristo, porque você quer estar junto dele sempre. E segundo, faça isso, busque comunhão na igreja, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra de Deus. É isso que nos faz cristãos, é aí que a gente tem o alimento e com esse alimento vem a resposta ao nosso chamado. Aquilo que vai te impedir não só de pecar, de ser ativamente contrário à vontade de Deus com o pecado, mas também vai te impedir de ser passivo a ponto de não viver o seu chamado no reino de Deus. Então, a mensagem que eu peguei para mim, eu entrego para você. Não recalcitre contra os aguilhões de Cristo Jesus. Transformai-vos.